Bem, Marcos capítulo 1, versículos 16 até o versículo 20, nós temos aqui a narrativa de quando Jesus chama os seus discípulos, dentre os primeiros discípulos, por isso que a atualizada coloca um título, chamando de vocação de discípulos. Então, antes que a gente leia, é importante que lembremos, o Evangelho de Marcos é um evangelho, comparando-se com os demais, mais curto, mais direto. Você perceberá que logo no primeiro capítulo não há uma descrição sobre o nascimento de Jesus, sobre a gestação de Maria, os episódios que aconteceram lá. Ele não trata muito disso. O Evangelho de Marcos já começa diretamente com Jesus, iniciando o seu ministério logo após o prenúncio de João Batista. Então ele é mais direto. Nós vamos encontrar este relato do chamado de Jesus aos seus discípulos em outros evangelhos de forma mais detalhada, mas não é o propósito de Marcos. Por isso, para que os irmãos entendam, isso é importante no contexto, ao ler o livro e entender a maneira com que Deus inspirou e este homem aqui registrou. Pois bem, leiamos a escritura, Marcos capítulo 1, versículos 16 a 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai, a tua palavra santa, viva e eficaz. Ela é a verdade eterna para os nossos corações. É ela quem instrui, orienta, a verdade absoluta, inerrante, acima de qualquer pensamento, de qualquer ideologia, de qualquer intento nosso. O Senhor fala e revela tua vontade pela Santa Escritura. Ajude-nos, portanto, agora, bom Deus, a entender o que tens a nos comunicar. Porque confessamos que seremos nulos na compreensão, se o Senhor não abrir o nosso entendimento e não falar a nós o que queres. Abençoa aqui o teu povo, a tua igreja, o rebanho de teu pastoreio, e a cada um de nós que adentrou aqui com o propósito de cultuar ao Senhor, de prestar o serviço, o culto, a adoração ao teu nome. Abençoe-nos, Senhor, no sentido da Escritura, para que ela encontre guarida na nossa alma, assente lá em nós, e tua palavra possa produzir frutos na nossa vida. Louvado e engrandecido seja o Senhor por tua bondade. Muito obrigado, ó bom Deus. Oramos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Na Escritura Sagrada, nós encontraremos inúmeros episódios de Deus chamando pessoas. Deus chamando pessoas no ordinário, no comum, no corriqueiro, no inusitado, por assim dizer. Nós cremos e teologicamente ensinamos isso, que existe o chamado de Deus, e este chamado é eficaz a todos aqueles que Deus há de chamar para si por sua obra bendita. A resposta do coração que Deus regenera é responder a quem Ele está, ou ao que Ele está chamando, ao seu reino e à sua obra. Você vai encontrar nos evangelhos inúmeras situações que Cristo chama pessoas, e incluindo a obra da redenção que se desdobra de Gênesis até Apocalipse. Deus está chamando homens e mulheres para uma obra, para um trabalho, para servi-lo, para se dedicar. Essas pessoas estão no cotidiano, no comum da vida, no corriqueiro. Você pode pensar em alguns. Nós podemos fazer conexões simples, por exemplo, a Abraão na vida comum. No meio de um contexto de adoração a vários deuses, de politeísmo, Deus o chama e diz: é com você, Abrão, até então. Mas também, dando um salto lá para o Novo Testamento, e hoje pela manhã nós lemos o texto do martírio do irmão Estevão, está lá um jovem impetuoso chamado Saulo. No coração e na mente dele, o que ele queria fazer? Acabar com os que eram do caminho, que até então não eram chamados cristãos. Então Saulo pega algumas credenciais, algumas cartas para dizer: eu preciso legitimar o meu trabalho. Então me deem cartas aí dos principais da sinagoga,
e eu vou para Damasco para acabar com essa conversa, com esse grupo que está surgindo em nome de um tal de Nazareno que ressuscitou. Paulo não esperava ser chamado por Deus. Ele não esperava que no meio do caminho Jesus ia ter com ele. Então aquele homem é chamado por Deus, e Deus já dá logo um spoiler para os jovens que gostam dessa expressão, para Ananias que diz, eu não vou orar por Saulo, porque Saulo tem feito muito males aos cristãos. Então Deus diz, eu vou mostrar quanto importa que ele sofra pelo meu nome. E ali Deus já está dizendo, esse vai ser um instrumento que eu vou gastar na minha presença para a minha glória. E Saulo, perdido, ele nem sequer cogitava. Perdido, sem visão, ele pergunta, quem és tu, Senhor? E aí brada uma voz dos céus. Uma voz com autoridade, mas com ternura, dizendo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E naquela hora, aquele homem é então colocado no lugar de chamado para servir a Deus e se gastar pelo nome dele. Jesus começa o seu ministério, como eu já disse aqui, chamando pessoas. E talvez você até deve conjecturar assim, era gente diferente, distinta. Talvez Jesus tenha pensado, observado e olhado os lugares. Jesus chamou gente simples como nós. No lugar simples, periférico, à beira-mar. Do Evangelho, Atos vai relatar para nós que as pessoas se surpreendem e dizem assim, de fato eles são discípulos, porque eles eram homens indoutos, de pouca instrução, mas falavam com tamanha autoridade e intrepidez que não dá para dizer, eles estavam com Jesus, não dá para negar, porque eles não tinham em si mesmos uma capacitação para tal. Não eram versados, graduados, mas Jesus os encontra no ordinário da vida e os chama, porque o chamado é soberano, é Deus quem chama. Louvado seja o seu nome. Veja que, aqui no texto, a iniciativa é de quem? É de Jesus. Jesus toma a iniciativa. Ele não espera que os seus discípulos o procurem. Tudo bem, mas pastor, um dia no meu coração brotou uma vontade.
Talvez você que hoje veio ao culto está dizendo, mas lá em casa me deu assim um estalo, e eu pensei, hoje eu vou na igreja. Saiba que até esse estalo no coração, até esse desejo que surgiu de você, é o bom Deus que toca na sua alma e o convida a vir a Ele por sua graça. É claro que em algum momento os discípulos foram ter com Jesus, mas é curioso que em dado momento alguém diz assim, Senhor, eu vou seguir o Senhor onde que o Senhor for. Aí o Senhor diz, ei rapaz, você está enganado? Porque as raposas têm as suas tocas, os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Bem possível que aquela pessoa que está intentando seguir Jesus, está com segundas intenções, com algum tipo de benefício pelo chamado. Outros, cheios de desculpas, Senhor, quando eu terminar a tarefa eu vou te seguir, quando eu sepultar meu pai. Então o Senhor está lembrando aqueles discípulos que o chamado dele é soberano, ele nos escolheu. E um dia ele disse isso para os seus discípulos, não foram vocês que escolheram a mim, antes eu que escolhi a vós outros. E sabe o que isso faz conosco? Isso deve gerar em nós, pelo menos 2 sentimentos primeiros. Um sentimento de absoluta gratidão. Porque se não fosse por Deus, se não fosse pelo chamado soberano, nós ainda estaríamos perdidos, desgarrados, desejosos por todo lixo e pecado à nossa volta, desejando viver rebeldes a Deus, mas pela sua misericórdia Ele nos chamou. Então nós temos que ter um sentimento de absoluta gratidão e louvor. O que eu disse durante a liturgia, às vezes nós estamos chorando por migalhas e não celebramos as bênçãos inauditas que estão sobre nós. E o segundo sentimento é que nós devemos ter um sentimento de profunda humildade. Por quê? Porque não depende de nós. Porque não foi por nosso mérito. Às vezes a gente vê algumas pessoas pregando ou falando em ditos ambientes religiosos, parece que ele era tão bom que quase que Deus estava procurando um substituto. A pessoa se eleva tanto a um lugar que ela não entende que foi a graça que o chamou, que não foi no seu mérito, na sua condição. Deus não estava precisando florear esta igreja, então pegou você ajeitadinho, bonitinho. Deus não estava precisando reforçar o canto, então ele achou alguém que cantava, ou alguém que tangia instrumentos, não. Porque a sua igreja o louva, a despeito de música. A sua igreja o serve, a despeito da habilidade de falar, ou sequer conseguir falar. Sua igreja o louva, tendo recursos ou não, porque ele é dono do ouro e da prata, tendo um templo confortável e belo ou não. Deus não precisava de nós, mas ele assim o quis. Este chamado é soberano. Meu irmão, se humilhe diante de Deus, porque Ele te chamou por misericórdia, você não merecia. Foi a graça de Deus que te alcançou e o colocou aqui. Em Romanos 13:11 vai nos lembrar, irmãos, que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Não há quem busque genuinamente ao Senhor, se o Senhor não nos buscar. E aqui há um outro aspecto nesse chamado soberano, que esse chamado é pessoal e direto. Eu sei que às vezes como igreja nós lidamos muito no genérico, né? E nós até nos escondemos um pouco nisso. Veja bem, nós oramos aqui durante o culto pelos nossos pecados, mas não está no genérico. Nós estamos num ambiente coletivo, então a gente ora, Senhor, perdoe os nossos pecados. Não tem pecado específico citado. E a gente fala, ufa, ainda bem que não colocou a gente, não elencou. Só que é muito perigoso que a gente viva pensando que é sempre coletivo e genérico. É claro que há um chamado bíblico para a igreja. É claro que Deus está levantando um povo para si. Pedro vai dizer que Deus escolhe essa nação santa, um povo eleito, sacerdócio real. Mas este povo no coletivo é formado de indivíduos que Deus chamou. Ninguém vai a reboque para a eternidade. Ninguém vai preso no calcanhar do seu irmão, usando o exemplo de Esaú e Jacó. Nós precisamos nascer de novo da nossa vida em Deus. Então esse chamado é individual. Deus está chamando você. Deus está falando com você. A palavra de Deus alerta você. A minha esposa é muito piedosa. Meu irmão, se você não se converter, o juiz virá sobre a sua cabeça a despeito de ela ser piedosa. E louvado seja Deus que ela é piedosa e ora pela sua vida. Você precisa ter um encontro genuíno e real com Jesus Cristo individualmente. Esse chamado não é um convite genérico, ele fala, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. É claro que Jesus está usando aqui, irmãos, uma analogia pelo trabalho deles. Ele está usando um exemplo prático da vida.
Como ele fala com agricultores usando parábolas, ele está falando com aqueles pescadores. Eu estou convidando vocês, não é os outros, é você. Ronaldo Lidório, missionário presbiteriano, homem de Deus, muito conhecido pelo seu trabalho transcultural, ele diz que o chamado de Deus é pessoal e intransferível. Não passa para outro. Deus não coloca uma plaquinha dizendo, temos vagas. Deus chama individualmente. Renato, é você. Samuel, é você. O que está acontecendo, Eli? Estou ouvindo uma voz que me diz, Samuel, Samuel. É assim. Deus nos chama individualmente. E veja, que interessante nesse chamado soberano. Jesus não está oferecendo aqui um programa, irmãos. Estou chamando vocês para que então vocês se tornem frequentadores de um lugar. E agora essa semana rolou um texto lá sobre o perigo de a gente transformar o culto num show, dopamina, luzes, movimentos, celebrações, entretenimento. E aí a gente fica super valorizando o show, esquece da simplicidade. O culto cristão é simples. Mas Jesus não oferece um programa, Jesus oferece a si mesmo. É a mim. É Ele próprio. É crer em Jesus, é segui-lo. Você só pode ser discípulo de verdade, se você quiser, a despeito de qualquer coisa, a Jesus. Pastor, mas estar na igreja, nós não temos algumas bênçãos? É claro que temos. É óbvio, irmãos, que nós temos muitas bênçãos. Por exemplo, a comunhão é uma delas. Ver aqui os irmãos, celebrar a vida, a comunhão, estarmos juntos, que alegria. Os nossos filhos aqui, irmãos, recebendo a palavra de Deus, sendo instruídos pelo Senhor, crescendo na graça. Uma pequenininha, quando a amiguinha saiu, falou, ixi, e agora? Vocês ouviram aqui, não? Porque eles já estão acostumados, eles amam estar na igreja. Isso é uma bênção? É uma bênção. Mas todas essas outras coisas, essas bênçãos secundárias, são uma consequência de nós termos Cristo. Aprendemos hoje na escola dominical, que lição preciosa. A nossa vida é Cristo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Irmãos, a minha oração é que a gente nunca perca Jesus na igreja. Nossa, pastor, que absurdo que você está falando. É, irmãos. Para igrejas do Apocalipse, Jesus disse que ele está do lado de fora batendo e perguntando, alguém pode abrir a porta para eu entrar? Isso não é convite evangelístico. Isso é uma analogia dura para Jesus dizer, vocês estão tão em movimento que eu fiquei do lado de fora enquanto as coisas estão acontecendo. Cristo é para nós a resposta desse chamado soberano. A vocação não é baseada em mérito, um outro aspecto aqui neste ponto, porque eles eram homens comuns, pescadores, simples. E a gente já tentou se esconder na simplicidade, né? Você nunca fez como Moisés? Ah, senhor, nem sei falar direito. Eu não tenho capacidade. Deixa para o pastor aí que se colocou nessa encrenca. Eu não. Ah, outro. Senhor, chama jovens, menos o meu filho. Meu filho, eu quero que ele seja um profissional muito bem, missionário. Deus me livre. Olha só. Que Deus livre a gente de um pensamento mundano e mesquinho. Não é no mérito, irmãos. Deus pode chamar qualquer um de nós, Deus escolhe homens comuns. A gente às vezes tem uma expressão, até tem um certo sentido de cuidado e de respeito, falar assim, é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Não existe, irmãos. Desculpe frustrar você, não existe. O único grande é o nosso Deus. Todos nós somos pequeninos, debaixo da sua grandeza e majestade. Deus escolhe os improváveis, para mostrar que o poder vem dele. Paulo diz assim, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele vai dizer, visto que Deus não escolheu muitos de nobre nascimento, a gente não tinha um sobrenome importante, não era porque a gente tinha algo em que as pessoas, e tem uma coisa, uma besteira que o cristão faz, converter um famoso, o povo fica bajulando, ele deveria aprender que é na simplicidade do evangelho. Entrou aqui, irmão, você é irmão nosso. Igual, pecador, miserável, não importa a sua função, se você foi famoso, aqui você entrou, você é um servo igual a todo mundo. É isso. Deus nos encontra no ordinário da vida. Irmã, Deus te vê lavando louça, preparando o almoço, cuidando da criança. Deus te vê, irmão, no comum, no chão da fábrica. Deus te vê no trânsito, vindo de São Paulo ou indo para aquele trânsito terrível para o trabalho. Deus te vê, Deus nos vê no ordinário, Deus viu ao tempo todo e chamou homens e mulheres no ordinário, na maioria das vezes. Você lembra o caso
lá, em vários aspectos da Escritura eu poderia citar. Em Juízes, por exemplo, Gideão está o quê? Ordinário, com medo, tremendo, dizendo o quê? Ele até quase que em outras palavras, ele diz para o anjo assim, eu acho que você errou, porque eu sou menor. Eu estou aqui escondidinho, eu nem queria confusão, não, eu só queria malhar um pouquinho de trigo só para não morrer de fome. Mas Deus encontra ele no ordinário. Deus encontra a gente no ordinário. Você já reparou, por exemplo, o chamado de Mateus o publicano, que é o autor do Evangelho? Não tem muito detalhe, fala assim, Mateus estava sentado na coletoria, sentadinho lá na praça de imposto, Jesus vem, diz, vem e segue-me. Mateus veio e começou a segui-lo. É no ordinário da vida. Às vezes nós estamos imaginando que Deus vai nos encontrar num grande congresso, que a gente vai ter uma coisa diferente com Deus, se a gente subir um monte. E nós fomos no Sabota em 2 semanas, é igual aqui, irmãos. Só mais frio e venta mais. Bonito, a vista é melhor. Mas o mesmo Deus que está lá, está aqui. Aprecie e experimente a graça eterna e a bondade no ordinário da vida. No ordinário. Segundo aspecto aqui deste texto, irmãos, vamos comigo. Aliás, nós já lemos, né? O versículo 17. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O chamado de Jesus, vamos juntos ler ali? O chamado de Cristo. Eu vos farei pescadores de homens. O que eles estavam acostumados, e era muito comum naquela época. Se você não tivesse um destaque junto a uma escola rabínica que havia, se você não fosse um jovem, até certa idade, que para nós seria até uma adolescência, se você não se destacasse para se tornar um mestre, você voltaria ao trabalho de seu pai, geralmente. Aprendia a profissão que se passava de pai para filho. Por isso até que a gente tem identificação do pai e do seu filho, da mesma profissão. Você vai encontrar alguém dizendo assim, esse não é Jesus, o filho de José, o carpinteiro? Então, estes homens provavelmente tinham aprendido a profissão de seus pais e estavam desempenhando a vida comum, do ordinário, trabalhando. Mas agora Jesus chega para eles e dá um novo sentido à vida. Isso é o que o chamado de Cristo faz. A Bíblia não está dizendo a mim e a você que se você trabalha com qualquer coisa, você nessa noite, ouvindo o chamado de Jesus, tem que largar este trabalho. O que o Senhor está dizendo pela sua palavra é que a nossa vida é transformada, inclusive, naquele trabalho que nós realizamos. Pela manhã também aprendemos. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Antes você carimbava lá no trabalho, mas agora você aperta aquele carimbo para a glória de Deus. Muda. Então Jesus chega para aqueles homens e diz, a vida de vocês, depois do meu chamado, é transformada. A vocação de vocês é transformada. Agora você trabalha para a glória de Deus. Agora você vive com o propósito de fazer discípulos. Esse é o propósito da nossa vida. Certa vez eu li um material de um pastor que ele dizia assim, ou você, na sua vizinhança, como cristão, é um missionário, ou você é um impostor. Eu fiquei bem preocupado, que eu falava com pouco vizinho na época. Por quê? Porque nós somos chamados, na nossa vida como um todo, a fazer discípulos. A anunciarmos o Evangelho de Jesus. A nossa mente é transformada. A vida sem Deus, Salmo 1, o ímpio está correndo atrás do vento, ele quer agregar, ele quer juntar, ele quer gastar, ele quer consumir, ele quer se deleitar nos prazeres. Não, nós fazemos para a glória de Deus. Nós vivemos para o Senhor, nós trabalhamos para dignificar a nossa casa, a nossa família, para o sustento, mas sobretudo para glorificar a Deus. Nós somos bons pais, não é porque nós queremos que filhos cresçam com um padrão de moralidade aceitável. Nós queremos também, mas sobretudo que eles cresçam amando e honrando Jesus. Esse chamado dá sentido à vida. Esse chamado muda a sua perspectiva, transforma a sua observação. De que maneira, cristão, que você tem olhado a vida? Do mesmo modo que todo mundo? É diferente, irmãos. A gente precisa sair daqui e enfrentar a nossa semana com uma perspectiva diferente sobre a nossa vida. Nós não olhamos com os mesmos olhos do mundo. Nós não lamentamos das mesmas coisas. Cristo dá um novo propósito àqueles homens como deu a mim e a você. Eu sei que às vezes a gente pensa assim, pastor, mas chamado é aquele que vai ser integrado na igreja, que vai para o seminário, que vai estudar. Não, irmãos, o chamado é para cada cristão, para cada um de nós.
Talvez esse foi um ponto que a Reforma Protestante trouxe à tona, a léu, de volta à igreja, porque as pessoas tinham essa preocupação. Mas se eu não for da classe religiosa, como é que eu posso servir a Deus? Na vida, irmãos, no comum, no ordinário. Na vida simples. Sirva, ame. Como Deus transforma a maneira que a gente lida com as coisas. Como nós lidamos com cada detalhe do que Ele nos reserva. E veja, irmãos, que o discipulado e esse chamado de Jesus transforma a vocação, dando um novo propósito, mas também ele envolve missão. Por quê? Porque eu vou enviar vocês. E Jesus diz que Ele envia nós. Tudo bem, a analogia não é tão confortável, porque Ele diz que nos envia como ovelhas no meio de lobos. Mas Ele diz também que está nos enviando para que a gente dê fruto. Você é um enviado de Jesus. Não é por acaso. Você não foi chamado ao Evangelho para fazer volume. Tinha cadeira vazia, estava feia a foto. Vamos preencher. Não, Jesus chamou você com propósito, irmão. Não terceirize o chamado. Não terceirize. Jesus chamou você para servi-lo onde quer que Ele tenha o colocado. O discípulo é enviado. O Evangelho não é apenas para ser recebido, mas para ser proclamado. Como você tem pregado o Evangelho na sua vida? Como você tem vivido para Deus e testemunhado o Evangelho de Jesus? Outras pessoas têm sido interessadas por conhecer a Cristo por intermédio da sua vida. A sua vida é uma pregação do Evangelho. Ou, se nós pudéssemos usar o seu exemplo como testemunho, diríamos: ah, não, as pessoas não vão querer de forma alguma descobrir que tipo de fé ele tem. Então Jesus dá um novo sentido, mas Jesus os envia para uma missão. A missão de pescar homens. Aponta para o quê aqui? Para a pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Pescar homens significa, vocês vão ser instrumentos de Deus, para que outros homens venham ao Evangelho. Vocês foram os primeiros, e outros virão. Nós temos um legado de Deus. Enquanto Jesus não vem, nós somos chamados a pregar o Evangelho. Eu sei que muitas vezes nós nos preocupamos com o resultado, não é? Mas se eu falar, o que a pessoa vai pensar, pastor? Vai achar que eu sou mais um daqueles que é chato, insistente? Não, irmão, fale com amor. Anuncie o amor de Deus. Peça a Deus por oportunidades. Demonstre com a vida. Com atitudes de misericórdia. E olhe para a Escritura. O resultado não é, em absoluto, a sua responsabilidade. O resultado depende de quem? De Deus. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é você. Nossa preocupação é, mas eu não vou conseguir convencer. Você nunca foi chamado para isso. Você tem que apenas anunciar o Evangelho de Jesus. O chamado de Jesus muda a nossa história, muda a nossa vida, muda a perspectiva, muda a maneira como nós olhávamos para as coisas. Talvez você que esteja ouvindo pelas primeiras vezes, precise atentar para isso. Aqui haviam homens que estavam perdidos, imaginando que a vida dissoluta era o que reservava a vida para eles. Mas depois que Cristo os chamou, eles começaram a olhar para a sua família, com um olhar de amor e misericórdia, dizendo ser uma grande bênção. Eles começaram a honrar as suas esposas, porque assim que a palavra diz, honre a sua esposa e a ame como Cristo amou a igreja. Mulheres deixaram de ser tolas e começaram a edificar o seu lar como a Escritura manda. Jovens abandonaram o mundo e o pecado e começaram profundamente a amar a Cristo, pelo Espírito Santo ser santificados, porque Jesus nos dá um novo sentido à vida. O Evangelho muda a nossa vida, muda a nossa perspectiva. Mas por último, irmãos, versículos 18 a 20. Vamos o 18 todos juntos? Então... E nós vamos ver que no versículo 20, e logo os chamou, deixando eles, agora é um outro grupo, uma outra dupla, deixando eles o barco de seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Terceiro e último aspecto aqui que desejo destacar. O chamado de Cristo exige resposta imediata e total. O chamado de Cristo não negocia com a gente. O chamado de Jesus exige que a gente abandone o mundo, o pecado, a confiança em nosso próprio coração, em nosso próprio desejo e se renda genuína, exclusivamente a Jesus. Há uma grande problemática dos nossos dias. Vocês viram agora o censo que saiu essa semana sobre os cristãos no Brasil. Uma grande problemática
é que as pessoas estão se aproximando de Deus como quem quer um adereço novo, como quem usa uma bolsa nova, como quem quer ter alguma coisa para anestesiar a sua mente no domingo, mas na semana vive como se Deus não existisse. Augusto Nicodemos tem um livro, e no título é assim, O Ateísmo Cristão e Outras Práticas. Olha que título estranho. Como que pode alguém ser um ateu cristão? Mas a tese do autor é a seguinte: tem muitos ditos cristãos que vivem como ateus na prática. Por quê? Porque eles dizem com a boca crerem em Deus, mas eles vivem uma vida como se Deus não existisse. Eles não estão sequer preocupados sobre o que Deus pensa em cada aspecto da sua vida. Eles estão no culto, eles podem fazer selfies, eles podem marcar o arroba da igreja nas redes sociais. Mas quando o culto termina, a boca continua proferindo palavras torpes do mesmo jeito. O coração continua seduzido pelo pecado, pela mentira, pelo engano, pela trapaça. A vida continua sendo distante daquilo que Deus diz. Não há santificação, não há pureza, não há graça. Mas não, nós somos cristãos. Então o que Jesus está fazendo para aqueles homens? Venham, é agora, o chamado é hoje, é imediato. A Bíblia vai dizer, hoje se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o coração. O chamado é hoje. Ninguém garante o dia de amanhã. Nós estamos sempre fazendo contas e dizendo, não, mas veja bem, eu quero justificar. Simão e André deixaram tudo imediatamente. Eu não estou dizendo para você abandonar o trabalho. Não é aqui, o contexto não é esse. A aplicação do texto não é deixar o trabalho, as coisas para trás. É deixar o pecado, é abandonar o mundo, a confiança em si mesmo. Jesus disse isso a nós. Quem quiser, Lucas 9, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Vocês sabem de cor, irmãos. Tome a sua cruz e siga-me. E ele continua no mesmo texto, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder por amor de mim, a salvará. Quem de nós quer perder a vida? Nós queremos ganhá-la. E nós só podemos ganhá-la em Cristo Jesus. Tiago e João deixaram o pai e os empregados e imediatamente seguiram Jesus. É urgente o chamado. Quando Deus chama eficazmente um coração regenerado, ele é obediente. Jesus vai dizer em João 10 que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Vocês não estão ouvindo porque vocês não são minhas ovelhas. Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Deixa eu dizer para você, meu irmão, se você está tutibiando muito no chamado, você está sempre muito duvidoso, coloque seu coração diante de Deus e duvide se você é de fato ovelha. Porque a ovelha ouve e obedece. Interessante, porque o discipulado, ele custa tudo. Essa frase é atribuída a um pregador cristão, que ele diz assim, a salvação é de graça. Gravou aí? A salvação é de graça. Efésios 2, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie e diga assim, não, fui eu. Essa é uma adição minha. Mas é pela graça de Deus. Entretanto, o discipulado custa tudo o que temos. A salvação é de graça, mas ser discípulo de Jesus custa tudo o que nós temos. Veja que este convite para segui-lo é um convite de renúncia. Negue-se a si mesmo. Porque negar o amigo, negar qualquer outra escolha, é relativamente simples, mas negar o seu próprio coração é o grande desafio. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O discipulado ensina renúncia. Aqueles homens, no contexto deles, estão abandonando a profissão, a segurança, os laços familiares, porque você bem sabe o que vai acontecer depois, os próximos anos. Eles estarão andando com Jesus para todo lado, passando dificuldades por vezes, tendo restrição no que comer, no que beber, na atenção, eles estão andando com Cristo. Mas para nós, talvez, implique abandonar muitas coisas que satisfazem o nosso coração e seguir Jesus. Às vezes é deixar laços para trás, que eram laços pecaminosos. Olhando para o Salmo 1 mais uma vez, nós estávamos lá andando com os ímpios, assentados em roda de escarnecedores, alheios a Deus. Talvez seja isso. Seguir a Cristo significa que devemos colocar tudo aos seus pés, inclusive o nosso futuro. Porque esse é um exercício de fé que Deus pede de nós.
Você quer seguir Jesus? Você quer entregar a vida para Cristo? Irmão, ninguém pode pregar em nome de Jesus e dizer que Ele vai garantir todas as coisas boas para você nessa vida. Venha para os... Tinha uma igreja uma vez que usava na parede. Venha para cá, pare de sofrer. Não é o Evangelho. Porque o Evangelho diz, no mundo tereis aflições. Mas uma garantia é, ainda que as tempestades mais brutas, mais horrendas da vida acometam o seu barco, Cristo estará lá. Ele é o Senhor do vento, do mar, da tempestade, dos nossos corações. Essa é a diferença. Então custará por vezes saber que Ele está no controle do domínio de todas as coisas. Nós não sabemos o que haverá de ser, mas Cristo estará lá todos os dias. Ele cuidará de nós. E um dia que Ele nos chamar, o que nós desejamos e pela graça ouviremos: vinde benditos de meu Pai. Jesus chama aqueles irmãos em dupla, mas também pessoalmente, porque aqui há, e eu estou encerrando, uma indicação de que existe, como eu já disse antecipadamente, um chamado individual, mas também um chamado comunitário. E nós temos que pensar a respeito desse chamado que exige resposta imediata e total, que nós precisamos responder ao chamado de Jesus, ou já respondemos, mas também existe um chamado para a igreja. Existe um chamado para nós como povo. Você tem que orar por isso. Senhor, que a nossa igreja esteja fazendo o que o Senhor a chama a fazer. Que a nossa igreja continue sendo o que o Senhor quer dela. Nós podemos nos distrair, irmãos? Podemos. Nós podemos nos distrair em programações, em coisas secundárias, mas para que Deus nos chamou? Qual o propósito que Jesus estabeleceu a sua igreja aqui, essa centelha da igreja militante neste mundo aqui em Mairim? Qual o propósito? Para que nós existimos? Já pensou sobre isso? Já orou sobre isso? Para que Deus plantou esta igreja aqui? Se Cristo não voltar, o que nós seremos como igreja pelos próximos 10 anos nessa cidade, 20 anos, 30 anos? Essa igreja completará agora, em dezembro, 40 anos de existência. O que desejamos ser como igreja, no chamado que Deus nos convidou, nos convocou? E o que cada um de nós tem contribuído nesse chamado coletivo? Eu quero concluir lembrando aos irmãos, é Cristo quem chama, não é o homem, não é por mérito. O chamado de Cristo é soberano. Louve a Deus pelo chamado soberano. E seja sempre humilde, porque você não merecia, foi a graça que alcançou. Lembre que esse chamado sempre vem com um propósito, de dar sentido à sua vida, de transformar a sua vida, de fazê-lo útil no reino de Deus. Você não é um mero espectador, Deus não lhe chamou para isso. Deus te chamou para que você seja útil e dê fruto para a glória dele. E se lembre que esse chamado exige de você uma resposta imediata, objetiva. Exigirá renúncia do seu coração. Exigirá obediência a Deus. Obediência. Irmãos queridos, nós precisamos entender que se um dia fomos chamados, precisamos viver de modo digno da vocação, como diz a Escritura Sagrada. De modos dignos, o apóstolo Paulo escreve à igreja dizendo, vivam de modo digno da vossa vocação. O modo digno pelo qual nós somos chamados. Você que ainda não confessa Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a nossa oração é que o Espírito Santo abra o seu entendimento e você se renda em absoluto a Jesus. E perceba que Ele, por sua graça, chama pecadores, vidas, famílias, pessoas, indivíduos, transforma as realidades e histórias. Tem uma canção muito bela do nosso cenário, que diz que depois que Cristo me chamou, tudo se faz céu. A poesia basicamente é, não importa se eu estou numa casa simples ou numa casa à beira-mar, o aleluia é céu aqui. Depois com Jesus, agora com Cristo, tudo se transforma para a glória de Deus. Louvado seja o bom Deus que nos chama por sua graça. Amém?